E o advogado que processou o Pablo Marçal pedindo 51 milhões de reais por uma promessa dele feita num programa de televisão que se alguém achasse um processo dele, ele pagaria $1 milhão. O advogado disse que achou 10 processos e está cobrando ele agora judicialmente 51 milhões de reais. E não é mentira, esse processo existe e eu já vi. Mas Fernando, isso é possível? Olha, pior que sim, tá? Tem um artigo de lei que prevê isso. Artigo 854 do Código Civil, aquele que, por anúncios públicos, se comprometer a recompensar ou gratificar a quem preencha certa condição ou desempenhe certo serviço, contrai a obrigação de cumprir o prometido. Mas e aí, será que o advogado leva essa? Olha, por mais que tenha muita gente torcendo para isso, com certeza isso não vai acontecer. Primeiro que a promessa do Pablo Marçal não era $1 milhão para cada processo que achasse, mas sim $1 milhão se achasse um processo. Dá só uma olhada no trecho que ele fala isso. Que você pega pilha também com as pessoas. Porque começaram... Eu pego pilha? Pega. Porque os humoristas começaram a fazer cortes e você não gostou. Eu pego a pilha? Tem humorista que falou que você quis... que foi processado. Foi processado. Vamos fazer um desafio valendo $1 milhão. $1 milhão? Aí, Samir. Aí sim. Agora você. Levantar o morgado. Levantar o morgado, vai. Minha cabeça já tá assim, a molecada tá lá agora cortando. Vai, $1 milhão. Valendo $1 milhão. não. $1 milhão eu quero. Dólares. Seguinte, acha aí meu CPF. Tá. E vê se eu processei alguém por conta de qualquer coisa. Eu sou formado em direito. De qualquer coisa? Não. Ache um processo que eu dou $1 milhão. Nossa, eu qualquer processar um. uma pessoa. Nossa. O menino de Goiânia, humorista, Meu você não pegou pilha amigo, com ele? ache um processo. Está aqui ao vivo. Processo. Ache eu processando uma única pessoa. Isso aí é uma das coisas que vai estar na minha lápide. Espero que isso aconteça. Você falou no seu CPF, no seu CNPJ. Cara, tem mais de 50 CNPJ. Pode pegar. Não existe processo. Olha que eu... Pablo, não tem como. É eu que governo essa bodega. Eu não aceito processar. Eu não mexo com aí gente sim. otária. Ô, Pablo, a gente prospera, só um pouquinho. A gente prospera tanto que não precisa ficar olhando pro lado pra gente otário. Então, ainda que esse advogado tivesse direito, seria apenas $1 milhão e não 10 milhões. E mesmo assim, como ele perdeu 9 milhões do pedido, ele teria uma sucumbência aí de no mínimo 10 a 20% sobre o valor, que poderia inclusive passar o valor que ele estaria recebendo. Segundo que pelo próprio contexto da conversa, o Pablo Marçal deixa claro que ele está se referindo a processos contra pessoas físicas pedindo algum tipo de indenização ou até remoção do conteúdo, tendo em vista que o contexto era que ele pegava ar ou não contra humoristas, né, fazendo paródia dele. E dos 10 processos que o advogado juntou, 7 são contra empresas por questões eleitorais e 2 são por procedimentos também por questões eleitorais, e o último ainda é um habeas corpus que tecnicamente não é considerado um processo. Então só por aí o advogado não levaria. Mas e aí, o que será que pode dar para esse advogado? Então, eu entrei no processo e ele pediu justiça gratuita para não precisar pagar nenhuma custa processual e nenhuma sucumbência do advogado vencedor, caso ele perca essa demanda. E o problema da justiça gratuita nesse caso é que ele não deixa de pagar que não precisa pagar, fica apenas suspensa por 5 anos, enquanto demonstrar que não consegue pagar aquelas custas processuais. Se no decorrer do processo ele vai enricando porque ele é advogado, às vezes consegue ficar melhor de vida, o outro advogado consegue provar que ele consegue agora pagar, ele pode cobrar durante até 5 anos. Mas nesse caso, o juiz já despachou, mandando ele comprovar uma condição de pobreza, né? Mas nesse caso, eu entendo que basta que ele comprove que não tem condições de pagar as custas processuais e honorários para ser concedido esse benefício, né? E não provar que é pobre. Isso porque, só para você ter uma noção, lá em São Paulo, as custas iniciais ficam em torno de 1,5% sobre o valor da causa. Como ele colocou 51 milhões, ele teria que pagar 765 mil reais de custas iniciais. Mas como é uma coisa muito elevada, também existe um teto de valor máximo de custas a recolher lá em São Paulo. E o máximo de custas hoje fica em R$ 106.249,08. Então, assim, só para dar start nesse processo, ele terá que pagar no mínimo 100 mil reais de custas processuais se o juiz não der essa justiça gratuita. E se ele perder esse processo sem justiça gratuita, aí fica pior ainda, porque ele tem que pagar a sucumbência para o advogado vencedor, que fica entre 10 a 20% sobre o valor da causa, e é um percentual arbitrado pelo juiz. Então, só nesse caso, pode dar de sucumbência de 5 a 10 bilhões de reais para esse advogado. Então, no meu entendimento, basta que ele comprove que não consegue pagar por isso, né, para ter direito a ajuizar uma ação sem ter que pagar essas custas. O problema é que não é todo juiz que pensa assim, tá? E pode sim negar a justiça gratuita para ele.
E se o benefício não for concedido e ele se negar a recolher esses 100 mil reais de custas, o certo, tá, é o juiz cancelar a distribuição e com isso ele não precisa pagar mais nada, nem custas, nem sucumbência. Mas de igual forma, ele pode dar azar e pegar um juiz que pensa diferente, tá? E ao invés de apenas cancelar essa distribuição, ele extingue o processo sem resolução do mérito e condena ele a pagar custas processuais. Então, assim, é muito arriscado, não compensa fazer essa loucura que ele fez. Sem contar ainda que o juiz pode condenar ele como litigante de má-fé por entrar com processo sem base alguma e pode ter que pagar de 1 a 10% de multa. Só aí vai dar para ele de 500 a 5 milhões de reais na cabeça. Mas pelo que eu tô vendo no processo, vai acabar isso dando em nada, porque o advogado mesmo, ele processou até a empresa, né, do Pablo Marçal e não apenas a pessoa física do Pablo Marçal. Nisso, o juiz já mandou tirar a empresa de lado, porque não tinha relação alguma com essa promessa, e falou também que a competência não é ali onde ele ajuizou a ação, que é em Barueri, mas sim o local que ele deveria ter entrado com essa ação seria em Santana da Parnaíba, pois seria lá o local que o Pablo Marçal moraria, conforme um documento anexado pelo próprio advogado do processo. E nesse ponto vai depender muito de onde o Pablo Marçal está morando hoje em dia, porque pode ser que aquele documento seja um endereço antigo. E aí, qual que é a sua opinião sobre tudo isso? Deixa aqui nos comentários. Abraço.